Capítulo 191. Capítulo 191. Escolas de magia. Sprint também deu uma olhada no Katrina, e então entrou na sala de avaliação sem dizer nada. No início, quando estavam em Sturk, e também quando estavam no navio perigoso, Katrina e Sprint nunca pararam sua competição. Muitas vezes, eles faziam perguntas complicadas um para o outro e, quando tinham chances de praticar feitiços, sempre viam quem era mais rápido. Como era Sprint quem sempre ganhava os jogos, o Katrina muitas vezes ficava bastante infeliz. Vendo a atitude de Sprint, Katrina bateu o pé um pouco e então entrou na sala com uma bufada. Relaxar. Lucien levantou um pouco o queixo para apontar para a sala. Anix assentiu seriamente. Sim, Sr. Evans. Então ele saiu com Lyria e Eddie juntos um pouco nervosos. Lazar, com as mãos nos bolsos de seu casaco trespassado, sorriu. Lucien, eles são os 3 aprendizes que você ensinou? Como está o estudo deles? Eles começaram a estudar arcana há pouco mais de um mês, e não posso me gabar de que aprenderam muito comigo. Eu apenas deixo eles passarem por muitos exercícios repetitivos para ajudá-los a fazer as partes mais básicas da maneira mais sólida possível, e assim eles podem aprender arcana e magia mais facilmente no futuro. Lucien respondeu casualmente, sem se preocupar com a avaliação, pois sabia que seus alunos já estavam muito mais preparados que seus colegas. Exercícios repetitivos? Isso não soa muito atraente. Lazar sorriu. Você não tem medo de matar a criatividade deles? Criatividade é para gênios, e essas crianças não, respondeu Lucien diretamente. Confiar em algo que eles realmente não têm só pode trazer decepção. A única saída para eles é trabalhar duro, e a única coisa em que devem confiar é em sua perseverança. Embora Lucien ainda estivesse sorrindo, sua voz soava séria. Eles obterão o modo de pensar do arcanista por esses exercícios repetitivos, e esses exercícios podem estabelecer uma base sólida de conhecimento para eles. Lazar estava apenas conversando, não debatendo, então ele apenas inclinou a cabeça um pouco e disse: Você também é muito adequado para ser professor, Lucien. Lucien pensou consigo mesmo que foi assim que aprendeu a ser um estudante em seu mundo original, então, muito rapidamente, mudou de assunto. Você tem muitos dos mesmos casacos pretos como este, Lazar? Porque eu sinto que você nunca troca de roupa. Lazar riu. Vamos, este casaco é meu manto mágico. Não me diga que em sua mente apenas esse tipo de manto com capuz sombrio pode ser chamado de manto mágico. Temos todos os tipos de estilos, digamos, formais, casuais, casacos, vestidos contanto que você esteja disposto a pagar. Quanto custa um manto mágico de nível 2? Honestamente falando, ainda não tenho nenhum, perguntou Lucien um pouco animado. Payan of Night Lazar apontou para seu próprio casaco, nível 2 de nível médio, 200 tales ou pontos arcanos, de Oazin, bom preço, boa qualidade, boa reputação. Lucien se divertiu com as palavras de Lazar, e então rapidamente calculou o dinheiro que ele ainda tinha até agora. Eu só tenho 60 tales e 9 pontos agora. A propósito, Lazar, é certo que um ponto arcano é igual a um tale? Quando Lucien estava viajando, ele se tratava muito bem. Isso mesmo, Lazar assentiu, mas quando você atualizar para um nível mais alto, você saberá que os pontos arcanos realmente têm um uso muito mais amplo do que tales. Segundo esses banqueiros gananciosos, os pontos são garantidos pelo próprio crédito do Congresso. Levei muito tempo para guardar o dinheiro para o manto, mas felizmente, não é difícil para um feiticeiro encontrar um emprego para ganhar algum dinheiro, e você provavelmente pode ganhar 10 pontos tales ou arcanos por mês, além de uma renda extra de outras pessoas aprendendo sua magia. Então eu diria que você pode comprar um manto como este dentro de 2 anos ou mais. Eu vejo. Definitivamente, 2 anos ainda é muito tempo, disse Lucien. Eu posso te emprestar um pouco. Ainda tenho os 30 pontos de enviar meu novo feitiço, disse Lazar. Eu sei que você definitivamente vai me pagar de volta, já que você é um feiticeiro tão talentoso, e tenho certeza que muitas pessoas vão querer aprender seu novo feitiço de nível de aprendiz. Obrigado por sua generosidade, Lazar. Lucien sorriu e disse com sinceridade. Ainda tenho alguns materiais que posso vender por algum dinheiro. Lucien estava pensando nas preciosas Oave Stones que ele conseguiu do Murloc. Eu realmente invejo você, Lucien, disse Lazar honestamente. Os feiticeiros que seguem o antigo sistema de magia costumam ter alguns materiais ou itens mágicos. O tempo passou rapidamente enquanto Lucien e Lazar conversavam casualmente do lado de fora da sala de avaliação. Logo, a porta da sala se abriu de repente e Eddie apareceu alegremente. A avaliação é tão fácil, Sr. Evans. Seguindo Eddie, Lyria também saiu da sala e concordou. Sim, muito mais fácil do que os exercícios que fizemos. Bom ouvir isso.
Lucien sorriu e acenou com a cabeça. E você, Anik? Nada mal. Anik estava sorrindo timidamente enquanto coçava um pouco o cabelo como de costume. Muito obrigado a você, Sr. Evans. Talvez vocês tenham ignorado algumas armadilhas na avaliação, e é por isso que o teste pareceu tão fácil para vocês três. Um aprendiz que o seguiu comentou com tristeza. Como você se sente, Sprint? Sprint parecia menos confiante agora. A maioria das perguntas está correta, mas algumas são bastante desafiadoras, não tenho certeza. Sinto o mesmo. Ouvindo a resposta de Sprint, Katrina ficou um pouco mais relaxada. Ela pensou que era seu próprio problema que ela se sentiu bastante desafiada durante a avaliação. É muito difícil. Minha cabeça dói. Concordaram os outros aprendizes. Sprint, como você analisou e construiu o feitiço de aprendiz, Spectre Streak? Vendo que a porta da sala de avaliação estava fechada novamente, Katrina perguntou depois de um pouco de hesitação. Eu tentei. Como Sprint também estava bastante incerto com esta, ele não tentou esconder sua própria resposta, mas sim verificar com Katrina. Mais aprendizes se juntaram a eles para conferir as respostas juntos, e eles começaram a discutir acaloradamente. No entanto, tanto Eddie quanto Lyria se sentiram bastante confusas, pois realmente sentiram que a avaliação não era nada difícil. Logo Anik, Eddie e Lyria também se juntaram aos outros aprendizes, deixando Lucien e Lazar olhando para eles discutindo energicamente do outro lado do corredor com sorrisos em seus rostos. Quando os aprendizes terminaram de conferir todas as respostas, já eram quase 10h30. Todos pararam de falar e ficaram esperando o resultado. Estava completamente quieto no corredor. Nesse momento, a porta da sala de avaliação se abriu lentamente. Olhando para a porta, todos os aprendizes pareciam muito nervosos. Havia uma pasta nas mãos de Simeon, e ele disse sério: agora estou lendo o resultado da avaliação. Todos os aprendizes prenderam a respiração, incluindo Anik, Lyria e Eddie, que acharam o teste bastante fácil. O primeiro grupo, para aqueles aprendizes que têm uma base sólida de conhecimento arcano, nível de poder espiritual qualificado e habilidade de lançar feitiços, temos Anik, Lyria e Eddie. A força dos 3 aprendizes está na astrologia e no elemento. O que? Isso é impossível. Os outros aprendizes ficaram surpresos. Como é que não é Sprint e Katrina? Os rostos de Sprint e Katrina de repente ficaram pálidos, pois nunca pensaram que seriam derrotados por Anik, Eddie e Lyria, e esperavam que isso fosse apenas um erro. No entanto, Simeon disse seriamente a eles: se algum de vocês não acredita, sinta-se à vontade para discutir questões arcanas básicas com eles. Nenhum aprendiz ousava duvidar de Simeon. Permanecendo em silêncio, eles relutantemente aceitaram o resultado. Ao mesmo tempo, muitos se viraram e olharam para Lucien, sentindo-se bastante arrependidos por diferentes razões. Então o segundo grupo, para aqueles aprendizes que têm uma base relativamente boa de conhecimento arcano, nível de poder espiritual qualificado e habilidade de lançar feitiços, temos Sprint, Katrina e Olmos. A força de Sprint de Katrina está em força, eletromagnética e elemento, e a de Olmos em invocação e necromancia. Enquanto Simeon lia os resultados, alguns aprendizes se sentiram alegres e outros bastante aborrecidos. No final, Simeon anunciou: Anik, Lyria, Eddie, Sprint e Katrina vão estudar em Douglas, Olmos em Alin. Com base no resultado da avaliação, Simeon designou os aprendizes para diferentes escolas. Todas as escolas ficavam em Alin, e ninguém precisava ir a escolas de outros condados ou mesmo países. Quando eles estavam seguindo Simeon para o escritório para os procedimentos de admissão, algo de repente ocorreu a Lyria. Ela olhou para Lucien emocionalmente e perguntou com seus olhos negros umedecidos: Sr. Evans, você vai ficar em Alin? Ainda podemos ver você de novo? Havia também lágrimas nos olhos de Eddie e Anik. Acho que vou ficar em Alin por um bom tempo, desde que não haja mais nada emergindo. Lucien sorriu. Vou visitar vocês 3 quando estiver livre. Incrível! Eddie e Lyria se abraçaram e riram, ainda com um pouco de lágrimas nos olhos. Anik também sorriu, mas ele olhou para o lado, tentando esconder sua emoção. Seguindo Lucien e os 3 aprendizes, Sprint permaneceu em silêncio. Depois que todos os aprendizes entraram no escritório, Katrina de repente se curvou para Lucien. Sinto muito. Então ela correu rapidamente para o escritório, deixando Lucien sem chance de dizer nada. É tão bom ser jovem. Lazar suspirou com emoção. Depois de fazer todos os procedimentos restantes, Lucien recebeu o certificado de Simeon mostrando que seu trabalho de ensino havia sido concluído. Então Lucien e Lazar foram juntos para o departamento administrativo do feiticeiro. A propósito, Lucien, perguntou Lazar, alguma ideia de qual palavra colocar atrás do seu nome para o seu jornal? Lucien Evans X.
Lucien sorriu. A letra X poderia ser misteriosa, e também era a inicial do nome original de Lucien. Capítulo 192. Capítulo 192. A tarefa. 1. Parece um bastardo misterioso e cruel. À medida que se aproximavam cada vez mais, Lazar brincava. Lucien disse com um sorriso astuto fingido. Algum dia, quando eu fizer algo grande que possa chocar todo o mundo mágico, devo deixar um maldito X em cena. Isso parece legal. Lazar acenou com o punho um pouco. Isso me lembra o misterioso professor que deixou as cartas sangrentas quando matou o traidor. O rosto de Lucien endureceu um pouco nervoso e ele rapidamente começou a falar sobre as lojas famosas em Alim. Desta vez, no departamento administrativo do feiticeiro, Lucien ativou com sucesso sua insígnia arcana. Havia 7 pontos prateados brilhando no distintivo preto, parecendo bastante misterioso. No momento, este distintivo não tinha nenhum efeito mágico, mas Lucien foi informado de que, quando ele se tornasse um arcanista de nível médio, seu distintivo arcano seria encantado com um feitiço, e mais um quando ele atualizasse para o nível sênior, e o mesmo seria feito ao seu distintivo mágico. Então, um X depois do seu nome? Perguntou Eric, observando Lucien colocando seu distintivo arcano na frente de seu peito esquerdo. Lucien assentiu seriamente. Sim, mais alguma coisa, Sr. Eric? Nada além de lembrá-lo de se estabelecer em Alim o mais rápido possível e depois me deixar suas informações de contato. A propósito, quando você responder ao Common Arcana, é melhor você deixar seu endereço e informações de contato também para contato adicional, disse Eric casualmente. Então, ele se virou e disse a alguém que estava batendo na porta do escritório: entre. Vendo que Eric estava bastante ocupado, Lucien e Lazar se curvaram apressadamente para ele e deixaram seu escritório. Senhor, Eric tem tantas coisas para fazer. Lucien olhou de volta para o escritório de Eric e disse, como se Lazar tivesse acabado de ouvir uma piada. Ele riu. Claro que ele tem tantas coisas para fazer, afinal, ele só trabalha 2 dias por semana durante 14 horas. Apenas 2 dias? E o resto do tempo dele? Perguntou Lucien, surpreso. Ele pode estudar magia, fazer experimentos ou qualquer coisa que ele queira fazer. Lazar deu de ombros. E o trabalho, como diretor do departamento, ainda pode lhe render 30 pontos tales ou arcanos por mês. É por isso que temos 10 diretores no departamento administrativo de feiticeiros, mas apenas feiticeiros de nível médio podem ter a oportunidade de conseguir o emprego. Lucien, é claro, ansiava por esse trabalho. É com certeza um trabalho perfeito que paga bem com uma quantidade muito pequena de trabalho. Se o trabalho não fosse assim, nenhum feiticeiro de nível médio estaria disposto a fazer o trabalho tedioso e problemático. Afinal, o principal objetivo de todo feiticeiro é aprender magia e arcanos para aumentar sua força, em vez de lidar com esses documentos de escritório. Somente aqueles que não querem fazer nenhum progresso se entregam à riqueza. Em tenra idade, Lazar era bastante ambicioso e, portanto, desprezava os feiticeiros que se contentavam com coisas como essas. Então Lazar pareceu mais sério. Qual é o seu plano recente, Lucien? Estudar arcanos ou aceitar tarefas para ganhar mais dinheiro? Eu gostaria de passar algum tempo estudando arcanos e fazendo experimentos. No ano passado, Lucien estava farto de sua vida precária. Então eu sugiro que você escolha trabalhar para as escolas de magia. Lazar assentiu. Por quê? Perguntou Lucien, já que ele estava planejando não fazer nenhum trabalho, mas se concentrar em seu estudo antes de se atualizar para um segundo feiticeiro de círculo. Bem, já que sua tarefa de ensino está apenas pela metade, Lazar sorriu, encostando as costas contra a parede casualmente. Mais tarde você precisa escolher uma tarefa entre duas. Uma é que você pode ensinar 2 aprendizes para ajudá-los a se tornarem senhores, aprendizes, e a outra é que você pode trabalhar para uma escola de magia. A diferença é que o primeiro não lhe trará nenhum dinheiro, mas o segundo pode lhe trazer salário. Além disso, enquanto houver 6 alunos na classe que se tornam aprendizes seniores, seu trabalho está feito. Entendo. Lucien assentiu pensativo. Parece que eu realmente não tenho escolha. Não, você não. Lazar cruzou os braços casualmente. E estou certo que você só tem 60 tales e 9 pontos arcanos agora? Sim, isso mesmo, respondeu Lucien honestamente. Embora isso seja uma quantia enorme de dinheiro para uma pessoa comum, para nós feiticeiros, Lazar balançou seu dedo indicador para Lucien. Não é nada. Ser um feiticeiro basicamente significa queimar dinheiro. Sei que muitos materiais são muito caros. Luciene concordou. Sim, e também é muito mais do que isso. Você sabe o que? Em Alim, você precisa de dinheiro para emprestar livros nas bibliotecas, alugar salas de meditação, fazer experimentos, analisar feitiços.
Tudo custa seu dinheiro, e quando você atualiza para um nível mais alto, você tem que gastar muito mais. Digamos, talvez uma invocação possa custar-lhe 60 tales. Uma vez ouvi um ditado: sem dinheiro suficiente, não se pode se tornar um grande feiticeiro. Lucien tocou um pouco a testa e disse: felizmente, ainda podemos ganhar dinheiro. Isso mesmo. Então, além de aceitar tarefas, se aventurar ou fazer itens mágicos para ganhar dinheiro, o Congresso também nos oferece duas formas. Uma delas é ganhar pontos arcanos, que você já conhece. Quanto maior o seu nível, mais barato você pode comprar ou alugar muitas coisas. Lazar então fez um olhar de admiração. A segunda é que vários arcanistas ou feiticeiros podem juntos apresentar uma proposta de pesquisa ao Congresso. Se a ideia passar na revisão do Magic Research Board, eles poderão obter muitos pontos arcanos. No entanto, esses projetos de pesquisa são frequentemente liderados por arcanistas de alto escalão. O canto dos lábios de Lucien se contraiu um pouco e ele pensou consigo mesmo. Nós também temos financiamento de pesquisa aqui? Lazar continuou. Então, para nós, feiticeiros de nível júnior, se você não quer correr muito risco, você quer encontrar um bom mentor ou um bom emprego. Entre os empregos, trabalhar para uma escola de magia é a melhor opção. Como está o salário então? Lucien se perguntou por que Lazar falava tanto desse trabalho. Você pode trabalhar apenas 20 horas por semana em uma escola de magia como professor, e isso dá 10 aulas. Embora o salário seja de apenas 10 pontos por mês, você pode se sentir à vontade para organizar o resto do seu tempo. Além disso, você pode usar os laboratórios e as bibliotecas da escola gratuitamente, e também pode obter alguns materiais experimentais gratuitos. Uau! Lucien era na verdade um pouco ganancioso. Ao ouvir as palavras de Lazar, Lucien ficou um pouco empolgado, e o que mais o empolgou foi definitivamente o uso gratuito dos laboratórios e das bibliotecas. Mas caia na real. Porque alguém salvaria um trabalho tão bom para mim, disse Lucien um pouco sem esperança. Vamos, meu amigo. Lazar deu um tapinha no ombro de Lucien. Você não é ninguém. Você acabou de ganhar 7 créditos arcanos no primeiro dia em que veio aqui e tem a palavra inovador no seu papel. Embora todos os anos alguns arcanistas e feiticeiros fossem a algumas áreas remotas para ensinar os aprendizes de lá, não acho que você queira deixar ali tão cedo, não é? Definitivamente não. Lucien balançou a cabeça. Você está certo, Lazar. Eu tenho que tentar o meu melhor para entrar em uma das 5 escolas de magia em Alim. A propósito, Lazar, há alguma tarefa obrigatória para nós do Congresso? Lucien estava pensando no que ouvira da mão da palidez. Sim, há um todo ano, respondeu Lazar, mas para nós, feiticeiros de nível júnior, há apenas tarefas de ensino obrigatórias para nós. Afinal, o Congresso quer que nos tornemos poderosos primeiro. Mesmo quando nos tornamos feiticeiros de nível médio, ainda podemos substituir as tarefas que são muito arriscadas para nós por outras novas, desde que estejamos dispostos a pagar. Lucien se sentiu mais aliviado agora. Isso não é ruim. Zona 5, Zona de tarefas. A zona consistia em fileiras de balcões de metal cinza prateado, e atrás de cada balcão havia uma tela verde escura, mostrando todos os tipos de tarefas do Congresso, feiticeiros, nobres ou mercadores. Olhando ao redor, havia apenas um balcão disponível agora. Atrás do balcão estava sentada uma senhora de meia-idade de aparência comum. Vendo Lucien e Lazar caminhando em direção ao balcão, a senhora perguntou sem emoção: nova tarefa ou receber seu pagamento? Terminei minha tarefa. Lucien entregou o certificado e o distintivo mágico à senhora. Depois de verificar rapidamente o certificado, a senhora escreveu várias palavras no papel e depois colocou o distintivo de Lucien no círculo mágico do lado direito. Depois que a luz piscante desapareceu, havia um pedaço de pergaminho no círculo mágico. O pergaminho usado no Congresso havia sido especialmente processado para transmissão mágica. Dando uma olhada rápida, a senhora disse friamente para ele: Lucien Evans, sua tarefa está apenas pela metade. Para a segunda parte, você quer ensinar os aprendizes escolhidos pelo Congresso ou ensinar nas áreas remotas? Como ela estava dizendo, ela pegou uma pilha de livros básicos de magia e arcana e começou a ler. Eu quero trabalhar para uma das 5 escolas de magia em Alim, madame. Lucien permaneceu educado. A senhora de meia-idade revirou os olhos e disse diretamente: não perca meu tempo. Por favor, faça uma escolha. Estou proibido de me candidatar ao emprego? Embora sua atitude não fosse nada legal, Lucien ainda insistiu. Não, a senhora deu a Lucien um olhar. Mas você é um feiticeiro seguindo o antigo sistema de magia. E você acabou de chegar aqui ontem. Não há chance de você conseguir este trabalho. Por favor, faça uma escolha, ou eu chamarei a segurança.
Lauette, é melhor você ajudar Lucien com o processo de inscrição, ou eu vou reclamar com o comitê de assuntos sobre sua má conduta. Até Lazar se sentiu bastante chateado. Ao ouvir as palavras de Lazar, Lauette contraiu a boca com impaciência e disse: tudo bem, se você quer perder seu tempo, vá em frente. Então ela pegou um formulário e uma pena e os entregou a Lucien. Depois que Lucien anotou todas as suas informações básicas, com um segundo pensamento, ele colocou o comentário específico de seu papel no formulário também. Se ele estava tentando, ele deveria tentar o seu melhor. Quando Lucien estava escrevendo, Lauette insistiu com ele algumas vezes. Quando ela recebeu o formulário de inscrição de Lucien, seu rosto parecia bastante surpreso de uma maneira infeliz. É melhor você ser honesto com o que escreve, ou será severamente punido. Sinta-se à vontade para verificar meu distintivo arcano, respondeu Lucien com cara de pôquer, e ele entregou seu distintivo arcano para Lauette. Lauette viu os 7 pontos prateados no distintivo e ficou chocada. 10 minutos depois que ela enviou as informações do aplicativo de Lucien para o escritório, o resultado estava de volta. Depois de uma rápida olhada no documento, o rosto de Lauette ficou roxo com decepção e constrangimento. Assumindo o documento de Lauette, Lucien viu o resultado. Com base nas escolas em que você se especializou, Sr. Evans, estamos honrados em tê-lo em Douglas. Capítulo 193. Capítulo 193. Os livros caros. No corredor prateado metálico da torre do Congresso, Lazar estava rindo por um bom tempo e disse a Lucien: ah, você viu o rosto da Zahra? Lauette? Era roxo. Roxo. Ah, o próprio rosto de Lazar estava vermelho de tanto rir. É como se 100 créditos arcanos fossem dados a ela, mas, no minuto seguinte, os créditos foram retirados novamente porque foi dado à pessoa errada. Ah, você sabe quantas pessoas não gostam dela? Ah, eu realmente não entendo, disse Lucien, sorrindo. Porque ela queria nos dar um tempo difícil. Quero dizer, ela não precisava. Lauette é uma daquelas feiticeiras que mencionei antes que não querem mais fazer nenhum progresso em suas vidas. Essas pessoas odeiam outras pessoas que ainda estão lutando por uma vida melhor. Lazar deu um tapinha gentil em seu peito para se acalmar. Espero não ser assim nos meus 60 anos. Nós podemos tentar. Lucien riu. É muito difícil para mim imaginar você com o olhar descontente da Zahra. Lauette em seu rosto. Lazar. Tentar o quê? Quão? Lazar estava confuso. Você pode me emprestar seus 30 pontos arcanos, e eu farei o meu melhor para não te pagar de volta. Ah, Lucien brincou. Vamos ver se você ainda pode ser tão paciente comigo. Lazar revirou os olhos para Lucien. Vamos, 30 pontos para você não é nada. A propósito, você vai encontrar seus alunos novamente, e isso é muito bom, não é? Entre as 5 escolas de magia em Alim, Douglas classificou a melhor escola de magia, cuja força estava na escola de força, eletromagnética, astrologia e elemento. Após Douglas foram as 2 escolas chamadas Alim e Pesancho. O primeiro era conhecido por seus assuntos de necromancia e invocação, e o último era bom em ensinar transformação e ilusão. Além dessas escolas, Tridente era a escola conhecida por suas pesquisas nos últimos 3 campos mágicos: eletromagnética, termodinâmica e luz-escuridão, e muitos alunos que queriam estudar alquimia, elementos ou termodinâmica também iriam para Alborg. É claro que todas as escolas ofereciam cursos cobrindo todas as áreas, apesar de cada uma ter sua própria força. Com certeza é bom, no entanto, preciso comprar um saco de armazenamento primeiro, o que significa gastar dinheiro. Neste momento, gastar dinheiro não me deixa feliz, respondeu Lucien. Então nosso próximo destino, Oazin, disse Lazar alegremente. Saco de armazenamento de nível 3, produzido em massa, de nível médio, encantado Shrink. Você pode encolher e armazenar seus pertences até 1/16 de seu tamanho original nesta bolsa com apenas 20% de seu peso. Onda mágica coberta. 400 pontos arcanos, apresentou o dono da loja. O coração de Lucien estava sangrando. Esta bolsa só lhe custou 3 oavistones, 58 tales e 6 pontos arcanos, e agora a bolsa do tamanho da palma da mão já estava meio cheia com os livros, notas e materiais de Lucien. Vendo o olhar desesperado de Lucien, Lazar o consolou. Vamos, meu amigo, pare de sentir o coração partido. Se não fosse da produção em massa, você provavelmente precisaria gastar 1000 pontos arcanos em uma bolsa de armazenamento de nível 3. Antes, essa bolsa era muito mais cara. Além disso, a bolsa é uma obrigação para você, e você não está desperdiçando seu dinheiro. Lucien assentiu, mas ainda sentia que acabara de sofrer uma grande perda. A propósito, da próxima vez que eu precisar da Oavistone, posso comprar algumas de você com um preço um pouco menor?
Lazar tentou distrair Lucien. De qualquer forma, quando seu artigo for publicado, tenho certeza que muitas pessoas irão citar seu artigo para melhorar seu feitiço. Nesse momento, você terá muitos pontos arcanos. Confie em mim, Lazar. Seu manto mágico também é de produção em massa? Perguntou Luciene. Esqueça a produção em massa. Lazar achou graça. Para onde vamos então? Biblioteca. Biblioteca Arcana Básica. Lucien de repente se animou. O que? Pagar antes de ler? Perguntou Lucien, sentindo-se chocado. O velho bibliotecário sorriu. Você ainda é muito jovem e ingênuo, garoto. Logo após a construção da biblioteca, muitos feiticeiros com grande poder espiritual e memória vinham aqui para memorizar os livros da biblioteca. Mais tarde, eles até criaram alguns círculos mágicos complicados para copiar os livros aqui. Todo mundo sabe que conhecimento é riqueza, e ninguém pode obter conhecimento de graça. Embora o cabelo do bibliotecário fosse meio branco e bem curto, ele ainda era um homem de boa aparência e maneiras graciosas. No entanto, Lucien não gostava dele. Mas se eu não olhar os livros primeiro, como vou saber se esses são os livros que estou procurando? Lucien ainda estava tentando. Eu tenho ouvido isso o tempo todo, jovem. O bibliotecário baixo acenou um pouco com o dedo indicador na frente do rosto de Lucien, sempre pelo mesmo motivo. Então o bibliotecário derrubou o círculo mágico, e fumaça saiu dele. Um homem bem construído com peito nu apareceu no ar, usando cabelos pretos macios. Alex, Djinn da Biblioteca Arcana Básica, uma vida alquímica com grande memória, apresentou o bibliotecário. Diga a ele que tipo de conhecimento você quer, e Alex pode lhe dizer quais livros você precisa e onde eles estão, incluindo resumos. Bem-vindo, Alex está ao seu serviço, cumprimentou o Djinn. Então, quanto emprestar um livro? Lucien tentou manter a calma. A biblioteca está disponível apenas para feiticeiros do Congresso. Você precisa pagar 10 nars para manter um livro por 7 dias. 10 nars? Lucien quase explodiu que isso era roubo. Em alto, ele podia gastar apenas 1 ou 2 nars para comprar um livro grosso. Que pena. O velho bibliotecário balançou a cabeça. Os jovens de hoje não entendem mais o quão precioso é o conhecimento. Nos velhos tempos. Tudo bem, tudo bem. Lazar esfregou a cabeça um pouco. Algum outro jeito de pegar livros emprestados? Se você estiver disposto a pagar 2 pontos arcanos adiantados, você pode emprestar até 40 livros em um mês, os mesmos 7 dias para cada livro, disse Alex. Recebemos pontos arcanos apenas neste caso. Obviamente, o Congresso estava encorajando os feiticeiros a usar pontos arcanos. Lucien assentiu e entregou seu distintivo ao bibliotecário. 40 livros por mês, então. Depois de tirar 2 pontos do distintivo de Lucien usando um círculo mágico, o bibliotecário disse a Lucien seriamente: você é um feiticeiro, então nunca seja barato com livros e materiais de experimentos. Se você quer economizar dinheiro, economize comprando menos itens mágicos. Lucien assentiu, pois sabia que era uma sugestão sincera. Então ele se virou para Alex. Posso saber quais são os trabalhos de pesquisa mais avançados sobre o estudo da alma e do corpo humano? Alex pensou um pouco e respondeu: Alguns pensamentos sobre a alma como portadora da consciência, de Vicente Miranda, grande arcanista. Discussão sobre elementos constituídos de alma e onda eletromagnética especial, de Vicente Miranda, grande arcanista. Porque a regeneração é possível. Análise e simulação de mecanismos de citotese, de Felipe, arcanista de nível 4. Felipe? Lucien ficou surpreso com o quão avançada era a pesquisa de Felipe. No entanto, pensando bem, sob a liderança do grande arcanista Vicente Miranda, e com a sólida base de conhecimento do estudo do corpo humano e das criaturas mágicas, o nascimento de tal trabalho pioneiro ainda era razoável. Este mundo ainda era diferente do mundo original de Lucien, ou digamos, este mundo era ainda mais avançado em certo sentido. O jornal chocou todo o Congresso. O Sr. Felipe também ganhou grande reputação com este papel e assim se tornou um arcanista de nível 4 e um dos feiticeiros mais promissores da mão da palidez, disse Lazar com admiração. Lucien assentiu. Antes achava Felipe muito arrogante, mas agora percebia que Felipe com certeza era talentoso e muito competitivo. Mais tarde, Lucien emprestou os 2 números de Arcana e um número de Magic, que publicou os artigos mencionados por Alex, e outros 3 livros sobre o conhecimento básico sobre alma. Então ele perguntou: Sr. Alex, por favor, me ajude a encontrar os papéis que determinam as diferentes naturezas de todos os elementos existentes atualmente, bem como os papéis que explicam as conexões entre alguns dos elementos. Eu sugiro que você comece lendo os jornais sobre redefinir elementos, Lucien disse Lazar confuso. É a parte básica nos arcanos da escola do elemento, certo? Eu ouço você, Lazar.
Como você disse, como um feiticeiro elemental, eu absolutamente preciso ler cuidadosamente todos os documentos fundamentais, e também vou pegar emprestado os livros correspondentes. Ao mesmo tempo, também quero saber a natureza básica de cada elemento e o que está acontecendo neste campo ultimamente, para conveniência de minhas futuras pesquisas e estudos. Eu vejo. Você sabe o que está fazendo, meu amigo. Lázaro assentiu. Então ele começou a considerar qual livro ele deveria pegar emprestado para si mesmo. Capítulo 194. Capítulo 194. Mundo maravilhoso. Desta vez, o Dinho não deu a lista a Lucien imediatamente. Parando um pouco, Alex perguntou: Sr. Evans, e aqueles artigos publicados, mas depois se mostraram errados, e alguns artigos de suposições? Claro, todos eles. Lucien assentiu. O fracasso também é algo precioso com o qual posso aprender. Ah, se é isso que você quer, disse o velho bibliotecário, ou se você quer apenas ter uma ideia geral do desenvolvimento da Escola do Elemento, eu recomendo você História do Elemento, editado a cada 10 anos pelo Grandes Arcanistas. Da mesma forma, também temos História da Necromancia, História da Astrologia e História dos Arcanos e da Magia. Ao mesmo tempo, a lista de livros de Alex também estava pronta: História do Elemento, do Mais Alto Conselho. Novo Sistema de Elementos, de Aroran Atawai Offenberg, Grande Arcanista. Atom, Molecule, de Oliver Constantine, Grande Arcanista. Várias maneiras de medir o peso atômico e a última carta atômica, oitava em elementos, de Fernando Brastar, Grande Arcanista. Múltipla relação identificada em experiências de poções mágicas, regra espiral em elementos, de Ravendi, arcanista de nível 9. As características comuns compartilhadas por alguns elementos metálicos e a aplicação, de Gaston, arcanista de nível 7. Regras comuns entre elementos e suposições, de Ulisses, arcanista de nível 4. Comparação de mitril e prata e as medidas, de Timothy, arcanista de nível 4. A natureza de um novo elemento, Mo, de Meredith, arcanista de nível 4. Os trabalhos apresentados na lista não eram todos os mais recentes, mas os mais relevantes de acordo com as exigências de Lucien. Vários trabalhos foram feitos há muitos anos. Papel do Sr. Ulisses. Lucien olhou para trás e disse a Lazar. Nada de surpresa. As palavras de Lazar estavam cheias de admiração. Sr. Ulisses escreveu este artigo quando era apenas um arcanista de nível 1, embora sua teoria dos caracteres dos elementos tenha sido derrubada por um estudo mais aprofundado. Este artigo ainda foi um grande choque na época. O Sr. Ulisses é muito criativo e bom em pensar fora da caixa, e seu espírito de exploração inspirou muitos feiticeiros elementais, incluindo o Sr. Brastar e o Sr. Ravendi. Se não fosse porque Azra Atawai estava explorando a dimensão secreta, ela poderia ter se tornado uma delas também. Mas pelo nome dos jornais e livros, não vejo nada realmente sobre a lei compartilhada entre todos os elementos. Lucien apresentou sua pergunta. Por que todas essas teorias falharam? O bibliotecário interrompeu seriamente. Desde que a análise espectral foi introduzida, mais de 10 novos elementos foram descobertos. E eles também derrubaram todas as suposições ou teorias apresentadas anteriormente por muitos arcanistas. Para mais detalhes, você pode encontrá-los nos livros recomendados. Jovem, este é um assunto sério. Isso mesmo, disse Lazar, sentindo-se muito arrependido. Até a teoria de Octave apresentada pelo Sr. Brastar também falhou. Mais tarde, o Sr. Brastar mudou para outra direção de pesquisa no estudo das ondas eletromagnéticas, e isso anunciou o fracasso da exploração da lei compartilhada entre os elementos. Neste momento, o estudo neste campo ainda está suspenso. Alguma reflexão sobre o fracasso, então? Perguntou Luciene. Alguns arcanistas argumentam que nenhum elemento suficiente foi descoberto até agora, incluindo o Sr. Ravendi, e muitos arcanistas juniores ou intermediários insistem que não há leis entre os elementos. E o Sr. Ulisses? Perguntou Lucien curiosamente. Afinal, esse feiticeiro genial foi o primeiro que começou a explorar esse campo. Não há muito progresso do Sr. Ulisses também. Lazar franziu a testa. As pessoas dizem que ele provavelmente está mudando seu interesse de pesquisa. A perseverança é importante para um arcanista, interrompeu o velho bibliotecário. Sentindo-se um pouco irritado, Lucien rapidamente olhou para o peito do bibliotecário para ver de que nível este bibliotecário estava. Surpreendentemente, não havia nada na frente do peito do velho, nenhum nome, nenhum arcano ou distintivo mágico. Meu roupão não é ruim, certo? O velho bibliotecário disse com orgulho. Eu sei, vermelho é bem chamativo.
Lucien revirou os olhos novamente, e então ignorou diretamente o bibliotecário. Ele se perguntou se este mundo era realmente diferente de seu mundo original, ou as leis ainda não haviam sido descobertas. Para descobrir isso, Lucien precisava ler todos os jornais primeiro. No final, Lucien emprestou 38 livros no total. Tem certeza que quer emprestar tanto assim, Lucien? Saindo juntos da biblioteca, Lazar perguntou. Vou trabalhar em Douglas em breve e passarei a maior parte do meu tempo ensinando e estudando. Em um mês, provavelmente não voltarei ao congresso, então quero usar círculos mágicos para copiar esses livros primeiro. A propósito, Lazar, você notou que o bibliotecário não estava usando nenhum distintivo? Perguntou Luciene. Douglas estava na extremidade sudeste da cidade, remoto e tranquilo. Levaria cerca de meia hora para chegar à torre mágica do congresso da escola. Sim, então eu puxei seu braço um pouco na biblioteca para lembrá-lo de ser um pouco mais contido quando você estava falando com ele. Muito possivelmente, o velho bibliotecário era um membro de algum certo conselho, já que apenas feiticeiros deste nível podem andar por aí e controlar vidas alquímicas sem distintivos. E esses feiticeiros de nível sênior, alguns deles são um pouco estranhos. Lucien sentiu que o bibliotecário era muito estranho. Vendo que Lucien não respondeu, Lazar pensou que seu amigo estava preocupado com dinheiro, então sorriu. Na verdade, pegar livros emprestados da biblioteca não é a única maneira de buscar conhecimento, pois os feiticeiros secretamente trocam livros que eles mesmos têm, desde que você pode se encaixar em alguns círculos de feiticeiros. Mesmo que você não tenha os livros que outras pessoas querem, você ainda pode comprar cópias por um preço mais baixo. Sério? Lucien ficou bastante curioso. O Congresso não vai proibi-los de fazer isso? Por que você acha que a biblioteca é tão cara? Lazar sorriu. Na verdade, o Congresso encoraja os feiticeiros a trocar seus conhecimentos pessoalmente, para que mais grandes ideias possam ser inspiradas. Acontece que tenho 2 amigos que provavelmente gostariam de trocar livros com você em Douglas, e vou apresentá-los a eles. Quais são os nomes deles? Perguntou Lucien agradecido. Ambos são arcanistas de nível 1, o nome de um é Jerome, um feiticeiro do 2º círculo estudando astrologia e elementos, e o nome do outro é Rock, um feiticeiro elemental do 2º círculo. Rock é um pouco estranho, e ele está se candidatando a um projeto engraçado agora. Quanto a Jerome, ele é bastante introvertido. Vários anos atrás, quando ele estava perseguindo a senhorita Vera, ele falou sobre astrologia e reações químicas. Coitado. Lucien sentiu muita pena desse cara Jerome. Ah, quer saber? Eles estão casados agora e são muito queridos. Lazar riu. O que? Lucien ficou surpreso. Você vem do outro lado do oceano, Lucien. Lazar explicou, ainda rindo. Para as meninas aqui em Olm, nada é mais romântico do que magia, astrologia, elemento e destino. E uma pessoa que estuda essas coisas provavelmente será rica e influente. Que mundo maravilhoso. Lucien suspirou de emoção. Então ele disse a Lazar. Você quer ir comigo pegar alguns materiais de experimentos? Quero seguir os jornais para fazer alguns experimentos. Claro. Lazar respondeu casualmente. A propósito, há um cara cujo nome também é Lucien Evans ensinando em Douglas. Ele acrescentou um K em seu nome. Capítulo 195. Capítulo 195. Lembrete de Donald. Na manhã seguinte, quando o sol quente brilhava no céu, uma carruagem estava dirigindo por uma estrada remota em direção a um grande edifício em uma floresta verde escura. Lucien, quando você terminar os procedimentos, vou apresentá-lo a Jerome e Rock, e então você poderá trocar seus livros com eles. Lazar, ainda vestindo seu longo casaco preto, olhou para fora da janela e olhou para as árvores verdes. Mas você tem que lembrar que você não pode trocar feitiços com nenhum feiticeiro, a menos que esse feitiço tenha mais de 100 anos. Embora aprender magia ou arcana possa ser muito secreto, e o Congresso também encoraje os feiticeiros a trocarem seus conhecimentos, mas se nenhum registro de compra puder ser encontrado com a nova magia que você usa em público, você estaria em apuros. Você precisará pagar centenas de vezes mais dinheiro ou até ficar na prisão por 10 anos, e sua memória correspondente também será apagada. Lucien assentiu. Eu vejo. Obrigado, cara. Eu realmente aprecio toda a ajuda que você me ofereceu. Ao mesmo tempo, na mente de Lucien, ele sentiu que essa estratégia adotada pelo Congresso era muito inteligente. Uma vez que o ganho de pontos arcanos dependia em grande parte de quantas vezes seu artigo foi citado, ideias e conhecimento trocado entre feiticeiros poderiam dar a cada feiticeiro uma chance melhor de fazer com que seus artigos fossem mais influentes. No entanto, novos feitiços eram diferentes, pois significavam diretamente poder e precisavam ser protegidos com cuidado.
Não se preocupe, afinal, somos amigos, não somos? Lazar acenou com as mãos casualmente e sorriu. Na verdade, quase todo grupo influente tem alguns feitiços únicos que nunca foram submetidos ao conselho, incluindo nós, a vontade dos elementos. Nosso grupo e a Olm Royal Magic Academy possuem em conjunto uma mágica lendária, Element Breakdown, criada pelo grande arcanista Atawai Offenberg. Se você se juntar ao nosso grupo, quando você se tornar um feiticeiro do nono círculo, você pode comprar essa magia e tentar analisá-la, e isso definitivamente lhe trará muitos benefícios quando você quiser atualizar para um nível lendário. Lazar estava promovendo seu grupo obviamente, e ele ficou um pouco animado. Aos seus olhos, Lucien era um feiticeiro muito promissor. Vou pensar nisso, disse Lucien pensativo. Na verdade, por causa de Natasha, Lucien não se importava em se juntar à vontade do elemento, então mesmo que um dia sua identidade como professor fosse exposta, ele ainda tinha um grupo poderoso se apoiando. No entanto, por outro lado, Lucien também estava muito interessado em estudar a alma, já que este era um mundo onde a alma realmente existia. E, se Lucien ia se juntar à vontade do elemento, ele queria desfrutar de mais atenção do grupo, em vez de se tornar um de seus membros comuns como os muitos membros comuns da Mão da Palidez. A memória do que Lucien testemunhou no castelo do Visconde ainda estava fresca. Entendendo por que Lucien estava tão hesitante, Lazar sorriu e mudou de assunto. Então você ainda está angustiado com o dinheiro que acabou de gastar comprando os materiais? Com certeza. Lucien franziu a testa. Os 17 elementos purificados que ele acabou de comprar lhe custaram 2 Oave Stones de alta qualidade, e o que Lucien tinha agora era apenas uma Oave Stone, 2 tales, um ponto arcano e alguns tipos diferentes de materiais de experimento. Lucien sentiu que acabou de ser roubado. Anime-se, cara. Lazar deu um tapinha no ombro de Lucien. Seja grato que a escola tem os outros 48 elementos purificados, e fazer experimentos lá é muito mais barato, ou poderia até ser gratuito se seu experimento também fizesse parte da classe dos aprendizes. Além disso, você nem precisa alugar um lugar lá. A escola oferece generosamente uma pequena casa com jardim. Você está certo, Lázaro. Lucien ergueu a cabeça um pouco mais alto. Ele esperava que a publicação de seu primeiro trabalho pudesse salvá-lo da situação financeiramente difícil, e antes de vir aqui, Lucien havia enviado sua carta de acordo de volta para Common Arcana e registrado o endereço da escola no jornal para manter contato com eles. Um pouco depois, a carruagem parou lentamente em frente a um portão de ferro preto do antigo estilo do Império Mágico. Um golem negro, aparentemente feito de ferro, veio e abriu o portão. No terceiro andar da torre de magia negra, Lucien, vestindo camisa branca, colete marrom e casaco preto trespassado, estava sentado na frente de um homem velho, de aparência comum, de cabeça descoberta, que usava uma túnica de magia negra costurada com padrões prateados e brancos. Bem-vindo, Evans. Eu sou Donald, diretor de Douglas, disse o arcanista de nível 4, feiticeiro do quinto círculo, que estava organizando alguns papéis. Prazer em conhecê-lo, Sr. Donald. Lucien se levantou de seu assento e se curvou ligeiramente. Por favor, apenas me chame de Lucien. Bom, como outro Sr. Lucien Evans que temos aqui prefere que o chamemos de K, vou chamá-lo de Lucien então. Quando Donald estava dizendo, ele entregou a Lucien uma pasta. Dê uma olhada. Estes são os cursos que temos até agora em Douglas. Lucien abriu a pasta e a leu com atenção. Na pasta, Lucien viu língua comum, língua do Império Mágico Antigo, língua do Poço, língua demoníaca, poção mágica básica, elemento básico, eletromagnetismo básico, necromancia básica, construção mágica básica, alquimia básica, introdução do círculo mágico, análise mágica, invocação básica, cultura e costumes, história e música. Música? Lucien ficou surpreso. Os alunos também precisam relaxar um pouco, certo? Donald tocou seu bigode branco e sorriu. Nosso último professor de música acabou de ser demitido porque violou uma das regras da escola. Lucien, você também está interessado nesta posição além de seu outro trabalho de professor? Você sabe tocar algum instrumento musical? Sou muito bom em piano e violino. Lucien assentiu e perguntou diretamente. Se eu também trabalhar como professor de música, posso receber um salário mais alto? Mais 2 pontos arcanos por mês. Donald assentiu alegremente, mas lembre-se, mantenha a distância de algumas aprendizes. Eles são bastante, digamos, efervescentes. A propósito, ouvi dizer que também há um músico do outro lado do estreito em Alto cujo nome também é Lucien Evans, e ele também é bom em tocar piano. Bem interessante. Lucien deu um sorriso educado e não disse nada. No momento, ele só estava interessado em ganhar mais dinheiro. Então, vamos ver.
Donald olhou para sua pasta, já que você acabou de se juntar ao Congresso, e você provavelmente precisa de mais tempo para trabalhar em seu próprio estudo arcano primeiro. Que tal começar ensinando língua do Império Mágico Antigo, criaturas mágicas e língua demoníaca? São 10 aulas por semana, e você dará 2 aulas. Sem problemas. Lucien concordou com Donald imediatamente. Em seu livro, Astrology and Elements, a Demon Language foi introduzida como parte do Pacto Mágico e do Conhecimento de Convocação. Então Lucien acrescentou: mas posso escolher as 2 classes? Ele esperava poder ensinar a classe em que seus 3 aprendizes estavam. Eu penso que sim. Todos os cursos estão sendo reorganizados no momento, disse Donald. Então, ele registrou o nome de Lucien para as 2 classes. Uma delas era a classe chamada Torntrey, onde os 3 aprendizes de Lucien estavam. Lucien também estaria ensinando música lá. Depois que todos os papéis foram feitos, Donald cruzou as mãos e apoiou o queixo contra as mãos. Eu tenho que te dizer uma coisa primeiro, Lucien. Vá em frente, por favor, Sr. Donald, disse Lucien sinceramente. A voz de Donald ficou baixa. Sabe, trabalhar aqui em uma escola é um sonho para muitos feiticeiros de nível júnior, e Douglas é o melhor entre todas as escolas, portanto, nunca consideramos alguém sem nível arcano como um de nossos professores. No entanto, você é uma exceção, já que um cavalheiro da Comissão de Assuntos falou muito bem de você e o recomendou para nós. Portanto, esta escola é um lugar não só para os aprendizes crescerem, mas também para você. Eu pessoalmente não vejo nada de errado em oferecer mais recursos para os talentosos crescerem, mas você não deve desperdiçar os recursos dados. Se você não conseguir seu nível oficial de arcano em um ano, você será demitido. Vou tentar o meu melhor, respondeu Lucien humildemente. Eu confio em você, porém, Lucien, muitos professores em Douglas, embora ainda não tenham se tornado arcanistas ou feiticeiros de nível médio, têm suas especialidades. Por exemplo, o Sr. K é um arcanista de nível 2. Trocar com eles pode beneficiá-lo muito, disse Donald com seriedade. Lucien assentiu com sinceridade. Obrigado por me lembrar, Sr. Donald. Posso perguntar quem é o cavalheiro do comitê? Eu gostaria de agradecê-lo também. Você não precisa saber, disse Donald diretamente. Talvez quando você se tornar um feiticeiro de nível médio, ele preste mais atenção em você. De qualquer forma, durante o dia, o laboratório está aberto apenas para alunos. Quando as aulas terminam à tarde, você pode usar os laboratórios gratuitamente. Para concluir, observe as regras da escola e comece a trabalhar amanhã. Donald entregou a Lucien uma placa de identificação e algumas páginas de papel, nas quais havia 200 regras escolares. Capítulo 196. Na Vila Jardim. Em Douglas, a Vila do Jardim de Jerome. Seu nome também é Lucien Evans? Um jovem de cabelos pretos vestindo uma camisa branca casual e um colete preto sorriu. K sempre disse que seu nome é muito comum, e eu não acreditei nele. Agora eu vejo. Este jovem era Rock, um feiticeiro do segundo círculo. Rock era bom na escola de elementar e matemática, e era um jovem alegre que adorava fazer piadas. Antes de Lucien responder, Rock continuou. Vou apresentá-lo a K. Não se preocupe, Lucien. K é muito descontraído, embora seja bastante introvertido. Ao contrário de algumas pessoas da Electromagnetics, K é diligente, talentoso e sempre disposto a ajudar. Quando Lucien estava prestes a abrir a boca para dizer algo, Rock o interrompeu novamente. Eu sei que você deve se perguntar por que eu digo que algumas pessoas da eletromagnética são arrogantes. Confie em mim, Lucien, não sou tendencioso. Na última edição de Arcana, já que o Sr. Brock provou que a luz é uma onda eletromagnética especial, aqueles eletromagnéticos afirmam que o poder espiritual também é um certo tipo de onda, e estão rindo de nós todos os dias, porque insistimos na teoria das partículas. Vamos lá. Ainda existem alguns experimentos mágicos que não podem ser explicados por ondas, e o presidente ainda não respondeu à teoria do Sr. Brock. Lucien achou graça e rapidamente lançou um olhar para Lazar. Lucien achava que Lazar já era muito falante, mas agora percebia que Lazar não estava nem perto de Rock. Pelas palavras de Rock, Lucien conheceu algumas novas tendências de pesquisa no Congresso, então ele estava ouvindo com bastante paciência. Lazar comentou. Rock é sempre assim. Bem, desde que a última edição de Arcana foi lançada, feiticeiros como Rock que vivem em alinho o tempo todo e que insistem em usar a teoria das partículas para descobrir o poder espiritual estão enfrentando um pouco de estresse com as novas teorias. Tenho sentimentos mistos em relação às novas e velhas teorias, sinto pena e orgulho ao mesmo tempo. Jerome e sua linda esposa estavam apenas ouvindo e sorrindo.
Parecia que os feiticeiros elementais eram naturalmente defensores da teoria das partículas. Sem a grande pressão da igreja, pode haver um intenso conflito interno entre os defensores de diferentes teorias. Quando Lazar e Roque terminaram a discussão, Lucien e Jerome estavam sentados no sofá tomando chá preto feito por Vera. Embora o homem de cabelos castanhos e aparência comum não fosse falante, a felicidade podia ser encontrada nos olhos de Jerome. Sua esposa Vera era uma linda garota ruiva, provavelmente por volta dos 23 anos. Senhor Evans, aproveite o chá. Vou preparar o jantar, disse Vera educadamente e saiu da sala. Roque suspirou com emoção. Como você pôde encontrar uma senhora tão legal, Jerome? As garotas que eu conheço não têm ideia de como ser uma boa esposa. Jerome sorriu timidamente. Roque, como está indo seu projeto? Perguntou Lázaro. Rejeitado. A diretoria achou que eu estava brincando, disse Roque com um pouco de desânimo. Que projeto? Perguntou Lucien curiosamente. Um grande projeto, explicou Roque animadamente. Como um feiticeiro da Toer, acho que tudo pode ser representado por números. O que podemos fazer é descobrir um sistema numérico padrão para representar o quão poderoso é um feitiço, ou o nível de poder defensivo de um feiticeiro. Ao medir e registrar, no futuro, quando dois feiticeiros quiserem lutar, os números podem mostrar diretamente o resultado e ninguém será ferido. E se os dois feiticeiros tiverem suas vantagens e desvantagens? Perguntou Lucien confuso. Isso mesmo. Roque pegou uma pilha de papel e começou a escrever. Por exemplo, a quantidade total do meu poder espiritual é 105 e o de Lazar é 96. Ei, por que o meu é mais baixo que o seu? Lazar não estava feliz com o valor definido. E então eles começaram a discutir. Eles são assim, como crianças. Jerome sorriu para Lucien. É por isso que eles são bons amigos. Lucien assentiu. Essas palavras ruins que Lazar usou para descrever Roque também eram bastante adequadas para ele. Ignorando Lazar e Roque, Lucien e Jerome começaram a discutir a escola de astrologia e elementos, e eles gostaram muito da conversa. As duas pessoas lamentaram não se conhecerem antes. O jantar está pronto. Vera voltou para a sala, seguida por criados empurrando carrinhos de jantar. Colocando a xícara de chá de lado, Lucien se virou e viu que Lazar e Roque ainda estavam jogando seu jogo de cartas. Míssil mágico, poder 5. Roque largou um pedaço de cartão. Escudo flamejante, defesa, 7. Lazar tirou um cartão sério. O que vocês dois estão fazendo aqui? Perguntou Jerome curiosamente. Tenho que admitir que este não é um projeto muito bom. Roque franziu a testa um pouco e então sorriu, mas pode ser transformado em um grande jogo de cartas. Espere, preciso encontrar uma peneira. Lucien ficou sem palavras. Ele não conseguia entender a maneira de pensar de Roque. No entanto, Roque já havia mudado para outro tópico, bife e peixe grelhado. O cheiro é tão lindo. Aliás, Vera, por que você escolheu ficar com Jerome? Sem dúvida, todos os três feiticeiros solteiros presentes sentiram bastante inveja de seu doce casamento. Após o jantar, Lucien e Roque se despediram de Lazar e caminharam juntos de volta para sua vila compartilhada. A escola de magia só fornecia aos professores casados uma vila inteira, já que havia alguns professores na escola. Antes de Lazar sair, Roque conversou com o colega de quarto de Lucien e trocou de lugar para morar junto com Lucien. Lucien planejou fazer uma poção chamada Stone hoje à noite para se ajudar a subir para o segundo círculo. No entanto, ele se sentiu bastante cansado hoje, então decidiu fazê-lo amanhã depois do trabalho. Aula de árvore de espinho. Você sabe que a aula de línguas antigas de hoje será ministrada pelo Sr. Evans? Eddie perguntou a Lyria e a Nick misteriosamente. Senhor K? Ele é um arcanista de nível 2 e feiticeiro do segundo círculo, então eu pensei que ele só ensinava aprendizes seniores. Nenhuma ideia. Eu ouvi isso de Grant. Eddie balançou a cabeça. Ouvindo a discussão dos alunos, até mesmo Sprint, que geralmente não gostava de falar com outros aprendizes, endireitou-se um pouco, pois o nome acionou sua memória. O sinal tocou, indicando o início da aula. Todos os alunos pararam de falar e ficaram mais sérios. Para grande surpresa de Lyria, Eddie e Nick, na verdade foi a professora anterior que entrou na sala de aula. Lucien Evans estava vestindo um casaco preto trespassado e um chapéu macio hoje. É realmente o Sr. Evans. Os três aprendizes desabafaram juntos, independentemente das disciplinas da sala de aula. Outros aprendizes da turma estavam muito curiosos, olhando para seu novo professor. Ver Lucien, Sprint e Katrina teve sentimentos contraditórios. Eles se sentiram animados e também um pouco preocupados. Lucien tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa.
Ele acenou para os 3 aprendizes primeiro, e então se virou para toda a classe. Eu sou Lucien Evans, seu professor de línguas antigas, e vocês podem me chamar de Sr. X se quiserem. Na minha aula, você pode fazer o que quiser, inclusive fazer sua lição de casa ou dormir, desde que seu comportamento não perturbe outros alunos que queiram prestar atenção na aula. No entanto, você tem que ser responsável por sua própria escolha. Se você é tão talentoso que pode passar no curso sem me ouvir, vá em frente e está tudo bem, mas se não for, é melhor se comportar e estudar muito, ou temo que você dê estar fazendo este curso novamente no próximo semestre. Para os alunos que trabalham duro e terminam a lição de casa no prazo, uma pontuação extra será dada. Foi a primeira vez que esses aprendizes viram um professor assim e ficaram muito animados. Então Lucien pegou uma pilha de papel. Então, a primeira aula. Teremos uma avaliação hoje. Teste novamente. Nick, Lyria e Heidi se lembraram de suas más lembranças. Em seus olhos, o sorriso do Sr. Evan parecia o do diabo. Os outros alunos não sabiam o que esperar. Capítulo 197. Primeiro encontro. Quando o sinal tocou para o final da aula, Lucien pegou diretamente todas as provas e saiu da aula. Então, os alunos começaram sua discussão acalorada. Vocês conhecem o Sr. X? Perguntou Grant, o chefe da classe. Grant tinha cabelos pretos e encaracolados e olhos negros profundos. Como Grant estava perguntando, mais alunos prestaram atenção em Nick, Heidi e Lyria, tentando obter mais informações sobre sua nova professora. Nick assentiu, pois ele realmente respeitava Grant, que era trabalhador e talentoso. Nós conhecemos o Sr. Evans antes. Isso mesmo. Excelente. Ele parece bem legal. Grant ficou muito impressionado com as palavras de Lucien. Nunca conheci nenhum professor como ele. O Sr. X não é como esses professores teimosos. Às vezes eu já entendia o que estava sendo ensinado, mas ainda não tinha permissão para fazer minhas próprias coisas. Que perda de tempo! O rosto de Heidi se contorceu um pouco, e então ele disse seriamente: é verdade que o Sr. não trabalhamos muito, mas este é apenas um aspecto de seu ensino, e ele ainda tem outro lado. As palavras de Lucien foram muito diretas e conquistaram o apoio da maioria dos aprendizes. Os alunos sentiram que o Sr. X era alguém que realmente os entendia, e ele era um professor legal que possivelmente poderia se tornar seu bom amigo. Qual é o outro lado? Perguntou Grant curioso. Você vai ver, responderam os 3 aprendizes juntos. Todos eles se lembraram do que haviam experimentado com o Sr. Evans antes. Espero que vocês não odeiem o Sr. Evans, disse Heidi significativamente. O resto dos alunos estavam muito confusos, mas também curiosos. Então o sino da próxima aula, poção mágica básica, interrompeu a discussão. Na sala dos professores, carregando as provas, assim que Lucien entrou no escritório, 5 professores, sendo 3 homens e 2 mulheres, sorriram e acenaram para ele, enquanto outros 7 permaneceram bastante frios, enterrando-se em seu próprio trabalho. Lucien também acenou para os professores que foram gentis com ele, sabendo que esses 5 professores eram todos amigos de Rock, que já havia contado tudo a eles. Quanto aos outros 7 professores, eles não se davam bem com Rock, então decidiram ignorar Lucien, um feiticeiro que tinha apenas 7 créditos arcanos e nenhum nível arcano. Ensinar línguas antigas e criaturas mágicas não deveria ser um desafio para você, Lucien. Quando Veonia, uma feiticeira loira, passou pela mesa de Lucien, ela gentilmente o lembrou. É melhor você gastar mais do seu tempo estudando arcanos básicos. Veonia tinha cerca de 25 ou 6 anos, um arcanista de nível 1 e feiticeiro do segundo círculo, especializado em ilusão e força. Como uma senhora que adquiriu tanto o charme maduro quanto a beleza da juventude, ela já era casada e seu marido era visconde. Todas as manhãs ela pegava o trem mágico para ir trabalhar em Rentato, capital de Olmo. Como Rentato e Alin eram muito próximos um do outro, o tempo de deslocamento era de apenas 10 minutos e, como feiticeiro e nobre dama, uma passagem de ida e volta custava apenas 2 nars a Veonia. Obrigado por seu lembrete, Zra, Veonia. Vou manter isso em mente. Lucien sorriu educadamente. Jovem educado e bonito. Veonia brincou. Quando você visitar Rentato, sinta-se à vontade para vir à minha casa e ser nosso convidado. Entre todas as professoras desta escola, que representavam 1/3 de todo o corpo docente, algumas eram bonitas, algumas eram encantadoras e algumas pareciam aterrorizantes por causa de alguns experimentos fracassados ou poderes mágicos que poderiam corroer a aparência de alguém. Quando Veonia deixou o escritório, Lucien primeiro verificou os papéis do teste para saber o nível básico da classe, Torn 3, em línguas antigas.
Então ele pegou uma pilha de papel e sua pena e começou a revisar um segundo feitiço de círculo, espelho, que havia sido analisado com sucesso antes. Lucien estava muito interessado neste feitiço uma vez usado pelo mago Murloc, o que poderia ajudar o lançador a confundir seu inimigo. Como o conhecimento envolvido neste feitiço básico de ilusão também pode ser encontrado em astrologia e elementos, Lucien decidiu transformar espelho em sua primeira magia do segundo círculo e, assim, fazer sua próxima descoberta para se tornar um feiticeiro do segundo círculo. Douglas, na torre do laboratório de magia. Terminando a primeira aula de introdução às criaturas mágicas em outra aula, Pássaro de Sangue, Lucien chegou às pressas aqui. Olá, posso ter um laboratório alquímico? Lucien educadamente perguntou ao velho feiticeiro que administrava a torre. A antiga arcanista de nível 1, feiticeira do segundo círculo, Ines, respondeu seriamente. Desculpe, Sr. Evans, todos os laboratórios mágicos foram emprestados. Por favor, venha mais cedo amanhã. Todos os laboratórios? Lucien olhou para a torre mágica de 5 andares. Embora não fosse muito espaçoso, havia pelo menos 10 laboratórios de magia em cada andar. Lucien não podia acreditar em seus ouvidos. Inês respondeu calmamente. Sr. Evans, temos que reservar 20 laboratórios para nossos alunos e os vários arcanistas de nível 2. Para o resto dos laboratórios, você sabe, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Temos tantos professores que precisam fazer experimentos? Perguntou Lucien, sentindo-se um pouco frustrado e surpreso. Nem todos eles estão fazendo experimentos, disse Ines. Alguns estão fazendo poções e alguns estão testando seus ritos de invocação. Todo mundo sabe que uma das melhores coisas trabalhando aqui nesta escola é que se pode usar os laboratórios de graça. Eu entendo totalmente, Sr. Ines. Lucien não queria desistir facilmente. Posso usar um dos laboratórios reservados primeiro? Então eu posso sair quando a pessoa chegar. Construir um laboratório bem equipado aqui era muito caro, e Lucien não podia pagar agora. Não. Ines balançou a cabeça. Nós temos regras, a menos que você seja um arcanista de nível 2 que goze de privilégios. Quando Lucien estava se sentindo bastante frustrado, uma voz baixa veio de trás. Você é Lucien Evans? Lucien se virou e viu um homem alto e de aparência comum vestindo uma jaqueta preta, parecendo um urso forte. Sim, eu sou Lucien Evans. E você? Lucien assentiu. Eu acho. O homem alto sorriu. Você não me parece familiar. Prazer em conhecê-lo, eu sou K. Então temos o mesmo nome. Lucien olhou para K com curiosidade. Rock estava prestes a me apresentar a você esta tarde, mas eu não estava no escritório, disse K um pouco tímido. Você está procurando um laboratório? Sim, mas acho que estou muito atrasado. Lucien assentiu frustrado. Então que tal compartilhar um comigo? Sugeriu K sinceramente. O que você vai fazer hoje? Isso vai ser incrível, disse Lucien excitado. Então com um segundo pensamento, ele perguntou educadamente. Eu estou fazendo uma poção mágica hoje. Vou atrapalhar seu trabalho? Não é um problema. Há muitos círculos alquímicos no laboratório. Nós podemos compartilhar. K foi muito generoso. Obrigado, K. Como Rock disse, você é realmente uma boa pessoa, disse Lucien sinceramente. Recebi muita ajuda de outras pessoas também. Vamos lá. K era bastante tímido, o que não combinava com sua figura grande e alta. Com a permissão de K, Ines deixou as duas pessoas subirem sem dizer nada. Capítulo 198. Segundo círculo. Quando a porta do laboratório se abriu, todo o laboratório foi lentamente iluminado com uma luz amarela quente. Embora o laboratório não fosse tão misterioso e grandioso quanto o do profeta Masqueline, que Lucien usou na fechadura mágica, sua limpeza, arrumação e a grande quantidade de equipamentos impressionaram Lucien. K apontou para uma das plataformas de operação. Você pode usar esta, Lucien. Parece que estou falando sozinho. Vou começar a fazer meu experimento também. Obrigado, K. Lucien não perguntou nada sobre o experimento de K, pois o experimento de alguém sempre foi um segredo, e foi assim que surgiu o plágio. Era difícil provar que alguém plagiava os resultados da pesquisa de outras pessoas, a menos que os pensamentos da pessoa pudessem ser investigados por certos feitiços. No entanto, quanto aos feiticeiros que ousaram plagiar, eles muitas vezes tinham alguns grupos poderosos os apoiando secretamente por trás, assim eles poderiam facilmente evitar ser investigados assim quando não havia evidências suficientes, e encontrar outras desculpas para se exonerar também não era difícil. O pior era que alguns feiticeiros matavam outras pessoas de quem roubavam os resultados da pesquisa usando meios diferentes. Tudo isso foi apresentado por Lazar, e quando Lucien ouviu pela primeira vez, ficou bastante chocado.
Stone não era difícil de fazer, e Lucien era muito bom em fazer poções. Após 3 vezes, foi produzido um tubo de líquido marrom turvo. Ainda com algum tempo, Lucien tirou um tubo de material purificado e estava prestes a testá-lo seguindo os papéis que lia. Neste momento, K, que estava de costas para Lucien, disse a ele: "Você tem outros experimentos para fazer, Lucien?" "Sim?" perguntou Luciene. "Não estou tentando roubar seu experimento", Lucien disse K em sua voz baixa, soando muito confiável, "mas posso lhe dizer como abrir a fechadura secreta deste laboratório. Se você precisar fazer alguns experimentos urgentes, poderá usar este laboratório mesmo que eu não esteja aqui. É muito legal da sua parte, K. Eu ainda sou novo no campo do elemento e eu quero ver a natureza de todos os tipos de elementos pessoalmente fazendo muitos experimentos. Você sabe, como um feiticeiro do primeiro círculo, eu não poderia descobrir muitas características dos elementos usando magia. Então fazer experimentos é a maneira mais confiável para mim." Lucien se virou e disse a K sinceramente. Vendo que K ainda estava fazendo seu experimento, Lucien virou as costas para K novamente para evitar ver o que ele estava fazendo. "Eu compreendo totalmente. Eu vou te dizer como entrar neste laboratório mais tarde", disse K, de pé com Lucien de costas. "No entanto, vou deixar esta escola em alguns meses. Você não poderá usar este laboratório por muito tempo." "Por que você está indo?" perguntou Lucien, confuso. Como ele estava pedindo, Lucien ligou o círculo alquímico para transformar o elemento purificado em vapor para testar sua densidade de gás. "Senhor Larry do nosso grupo, A Vontade dos Elementos, gosta do meu artigo anterior, e ele me disse que quando eu me tornar um feiticeiro de nível médio, ele gostaria que eu o ajudasse com alguns estudos. Recentemente, tenho sentido que estou me aproximando desse nível mais alto, então quero ter um item mágico realizando uma tarefa dada pelo Congresso para me ajudar a melhorar." K não tinha intenção de exibir sua realização e tentou permanecer humilde. Entre a geração atual da Vontade dos Elementos, Larry, aluno de Gaston, era o mais promissor que se tornaria um feiticeiro de nível sênior. Agora Larry era um arcanista de nível 5, feiticeiro do quinto círculo, que era ainda mais poderoso que Timothy ou Ulisses. Apenas 6 ou 7 feiticeiros de outros grupos e organizações podiam competir com ele, incluindo Felipe, que era mais jovem que ele, mas já estava perto do nível 5 nos arcanos. Lucien assentiu levemente. "Parabéns. Posso dar uma olhada no seu papel? Ainda não foi publicado. O jornal vai estar na edição da próxima semana da Element. Os professores da escola podem lê-lo gratuitamente." K era bastante tímido. Ele não disse a Lucien o nome do artigo diretamente, mas mudou de assunto. "Espero que você possa concluir seus experimentos o mais rápido possível, Lucien. Caso contrário, quando eu não estiver mais aqui, você precisará encontrar outros lugares." Lucien riu. "Ninguém nunca mencionou que temos um professor da nossa escola que vai publicar seu trabalho no Element. Você é muito bom em guardar seu segredo, K. Bem, vou aproveitar ao máximo meu tempo para terminar os experimentos. K, você é um cara tão legal." "Isso não é nada. Devemos ajudar uns aos outros", K respondeu com um sorriso. De costas um para o outro, Lucien e K conversavam ocasionalmente, mas passavam a maior parte do tempo fazendo experimentos. Já era madrugada quando Lucien voltou para o lugar onde morava, e Rock dormia profundamente. Rodeado pelo leve aroma floral, a tranquilidade do início da manhã acalmou a alma de Lucien. Sentindo-se preparado, ele abriu o tubo de vidro e bebeu a poção marrom turva chamada Stone. Picante, azedo e amargo, a poção desceu da boca de Lucien e queimou sua garganta, fazendo Lucien querer vomitar, mas dentro de seu corpo, sua alma parecia calma e poderosa. Quando o gosto desapareceu um pouco em sua boca, ele fechou os olhos. Lucien logo entrou no mundo da meditação. Sua consciência voltou para o céu estrelado, no qual sua estrela hospedeira do destino estava brilhando, e os 3 poderes básicos, fogo, vento e água, estavam contribuindo para a existência do mundo da meditação. A consciência de Lucien se separou de sua alma e começou a dirigir a alma. Linhas brilhantes se estenderam do poder da alma de Lucien e começaram a construir um modelo espacial relativamente complicado. Como o modelo não envolvia nenhuma teoria matemática complexa, como curva, e com alguns novos conhecimentos básicos em arcana, Lucien lidou com todo o processo muito bem. Quando o modelo foi concluído pela última linha da alma, o modelo explodiu uma luz deslumbrante que arrastou a consciência de Lucien de volta para sua alma e a cobriu. Neste momento, Lucien percebeu as mudanças sutis acontecendo ao seu redor neste mundo de meditação. Pontos de luz coloridos apareciam no céu estrelado em uma ordem sofisticada e misteriosa, e cada um dos pontos mostrava um modelo complicado.
Parecia que esses próprios modelos eram novos feitiços que Lucien nunca tinha visto antes. No entanto, a estrutura dos modelos estava em tal caos, e quando Lucien estava prestes a dar uma olhada, sua consciência foi dominada por seu próprio grande poder espiritual trazido por este segundo feitiço de círculo em sua alma, espelho. Como um pequeno barco tentando o seu melhor para sobreviver entre as ondas furiosas, como um guerreiro lutando por sua esperança, Lucien lutou para permanecer lúcido e manter-se no controle. Felizmente, o grande poder espiritual de Lucien passará no teste no final. Um cristal brilhante apareceu em sua alma, e o nível de seu poder espiritual atingiu um novo recorde. Finalmente, sou um feiticeiro de segundo nível, disse Lucien para si mesmo. Como ele estava dizendo, Lucien ativou o mirror, e um clone foi produzido ao lado dele. Espelho, um segundo feitiço de círculo da escola da ilusão. Antes de ser quebrado por qualquer feitiço de detecção, como alguns feitiços em astrologia, o espelho poderia proteger seu lançador até que o clone da pessoa fosse destruído. Depois de testar o feitiço, Lucien removeu a magia e olhou para o céu estrelado. As partículas coloridas agora tinham desaparecido, como se fosse apenas a ilusão de Lucien. No entanto, Lucien tinha certeza de que isso definitivamente não era sua ilusão, então ele arriscou um palpite. O mundo da meditação foi criado e também afetado por seu próprio conhecimento. Quando ele soubesse mais da verdade no mundo, correspondentemente, mais apareceria neste mundo de meditação. Lucien estava aprendendo a organizar elementos recentemente, e embora alguns elementos aqui fossem diferentes daqueles do mundo original de Lucien, ele ainda podia notar algumas ordens possíveis. Lucien se perguntou se foi por isso que o mundo da meditação mudou quando ele atualizou. Talvez quando Lucien completasse com sucesso a tabela periódica dos elementos neste mundo, as partículas coloridas se transformassem em outra pessoa, digamos, uma nova magia. No entanto, Lucien não tinha ideia do que a magia poderia ser. Eidler, a torre principal da mão da palidez, em um quarto escuro. Senhor Rogério, boa tarde. Felipe tirou as mãos da jaqueta e curvou-se com a mão direita na testa. O que posso fazer por você hoje? Felipe estava sendo tão respeitoso, pois Rogério não era apenas um dos líderes da mão da palidez, mas também membro da comissão de assuntos, dirigida pelo Conselho Máximo. Rogério estava vestindo terno preto e camisa branca de mangas largas, parecendo o mesmo quando estava em alto, mas agora havia 3 insígnias na frente de seu peito. Insígnia arcana de nível 7, insígnia de feiticeiro do 8º círculo e uma insígnia de fogo preto representando a posição da comissão de assuntos. Ao contrário de muitos necromantes, Rogério parecia mais tranquilo. Como vai seu experimento, Felipe? Não é ruim, mas ainda precisa de tempo. Felipe sentou-se na frente de Rogério. Rogério assentiu levemente, e então disse: tenho novidades sobre o professor. Capítulo 199. Professor e o músico. O rosto pálido de Felipe de repente ficou mais sério. Em sua mente, o professor era seu inimigo, e também um gênio, que provavelmente era ainda mais promissor que Larry. Ele está em Alin agora? Perguntou Felipe em voz baixa. Rogério apenas sorriu, mas não disse nada. Em vez disso, ele mudou de assunto. Meu estudo investigando a interferência eletromagnética com a alma deveria ser o artigo principal da próxima edição da Arcana, mas anteontem o editor-chefe veio até Eidler e me desculpou que meu papel seria alterado para a segunda posição. Que pena, eu estive esperando pela glória o tempo todo. Mantendo-se bastante calmo, Felipe não ficou perguntando sobre o professor, mas pareceu um pouco confuso e então perguntou: um novo trabalho? De onde é o novo jornal? Sim, um novo jornal. Rogério assentiu, sentindo um pouco de pena de si mesmo, do Senhor da Tempestade. Até o Felipe ficou um pouco admirado com esse nome. Fernando Brastar, Senhor da Tempestade, além de seu grande feito em arcanos e magias, também era conhecido por seu mau humor. Ninguém ousava apresentar à sua frente teorias arcanas com deficiências, independentemente do nível da pessoa, pois Fernando refutava diretamente a proposição da pessoa e zombava dela impiedosamente. Até os membros do mais alto conselho muitas vezes queriam ficar longe dele. Sobre o que é o jornal? Você tem alguma pista? Felipe ficou muito curioso. Pegando um copo d'água para si, Rogério se virou. Também estou curioso. Então fui à Biblioteca Arcana Comum e verifiquei este artigo que acabou de passar na revisão do Conselho. O artigo é sobre a aplicação de ondas eletromagnéticas. E eu tenho que admitir que é muito perspicaz e criativo. Estará disponível depois de amanhã. Felipe não disse nada, mas ouviu Rogério com atenção. Claro, o motivo pelo qual eu lhe pedi para vir aqui hoje não é para recomendar este jornal a você, mas por causa de outro artigo que inspirou o Sr. Fernando a desenvolver seu artigo, disse Rogério seriamente.
Um jornal inspirou o Sr. Fernando. Felipe franziu a testa um pouco. Rogério assentiu. O artigo ainda não foi publicado e trata-se de um pequeno experimento investigando ondas sonoras de alta frequência, conduzido por Lucien Evans X, um feiticeiro sem nível arcano que acabou de chegar em Alien há uma semana. Lucien Evans, o músico, mas é um nome comum. Felipe estava muito inseguro. O professor e o grande músico chegaram à terra que originalmente pertencia a Wilfred ao mesmo tempo, então a mão da palidez ficou desconfiada. Felipe pensou que foi Natasha quem enviou o professor para proteger o músico, então ele conectou o músico e o professor. O anel quebrado, feito de liga de 7 elementos. Princesa Natasha e o famoso músico. Será que podemos dizer que o anel que o Visconde Carendia viu na mão do professor era o próprio anel do prêmio Holmcrown? Havia um sorriso misterioso no rosto de Rogério. De outra perspectiva, quando o nome do professor foi ouvido pela primeira vez, foi quando algum aprendiz tentou se aproximar do famoso músico Lucien Evans. Quem poderia se beneficiar com a interrupção do plano de sequestro da mão da palidez? Lucien Evans, o músico. Rogério ficou um pouco espantado quando chamou o nome de Natasha, não pelo título de Natasha, mas por seus laços de sangue com uma pessoa influente do Congresso. Então, Felipe tocou seu queixo um pouco. Eles estavam ainda mais perto do que pensávamos? Por que não? Um músico caiu sob a atração de um feiticeiro malvado, e eles formaram um vínculo estreito. Sem o apoio da vontade dos elementos, como foi possível que Lucien pudesse se tornar o conselheiro musical da princesa Natasha tão rápido? As mãos de Rogério estavam se segurando. Acho que ao construir um vínculo mais próximo com a princesa Natasha, Lucien Evans também se aproximou da vontade dos elementos e da Home Royal Magic Academy. Talvez este seja o propósito da vontade dos elementos, e eles se aproveitaram do nosso plano. Isso faz sentido. Felipe assentiu levemente, mas algo ainda não está certo. Parecia que Felipe e Rogério sabiam de algo secreto. A princesa Natasha está em sua penitência de 3 anos agora, e pelos próximos 3 anos, o famoso músico, Lucien Evans, estudará arcana aqui em Alien para melhorar a si mesmo e responder aos seus desafios futuros. É assim que eu vejo a coisa toda, continuou Rogério. A mão esquerda de Felipe perdeu um dedo, mas ele ainda usou essa mão para esfregar o queixo. Mas não há evidências sólidas mostrando que esse Lucien Evans X é o músico muito famoso, certo? Rogério deu um sorriso sofisticado. Lembra que uma vez encontrei o famoso músico em Alto? Para confirmar meus palpites, fui até Douglas e o vi lá. Com certeza. Felipe ficou surpreso. Completamente, disse Rogério. Lucien Evans X é com certeza um bom aluno do professor. Dele, podemos levantar o véu do professor. Isso mesmo. É por isso que o primeiro artigo de Lucien Evans pode ser citado diretamente pelo grande arcanista. Felipe concordou. Bom ponto. Rogério bateu na mesa confiante. Sr. O trabalho do Fernando fala sobre a aplicação da onda sonora de alta frequência, e você se lembra do mecanismo da magia simbólica do professor? De acordo com o Visconde e Amores, onda sonora de baixa frequência. Felipe lembrou seriamente. Agora eu vejo a conexão. Ontem observei secretamente a aula de Lucien. Foi bem interessante e criativo. Rogério apreciou bastante o estilo de ensino de Lucien e seu talento. Parece o estilo musical dele, criativo e sempre sobre algo novo. Na discussão, Felipe e Rogério tinham certeza de que Lucien era o aluno de destaque do professor. Eles não conheciam Lucien tão bem quanto Natasha. Além disso, como Natasha não sabia o quão poderoso o professor era mais fácil para ela conectar diretamente Lucien ao professor. Quanto a Felipe e Rogério, jamais considerariam que o professor, o arcanista que projetou com sucesso o experimento de sintetizar carbamida, fosse apenas um iniciante nos arcanos. Esse era o ponto cego de seu pensamento. Devemos de alguma forma trazer Lucien aqui em Eidler e verificar seus pensamentos? Felipe queria saber qual era o próximo passo. Não. Rogério balançou a cabeça. Muito possivelmente, o professor está trabalhando em alguma pesquisa importante, e se tocarmos Lucien agora, com certeza o alarmaria. Vamos ficar de olho em Lucien para ver em que experimento ele está trabalhando e que pessoas ele está conhecendo, e esse trabalho é por minha conta. Felipe, você se concentra em sua pesquisa. Se você puder publicar alguns grandes resultados de pesquisa antes do professor, não teremos que adotar nenhum meio violento então. Felipe franziu as sobrancelhas. O que eu não entendo é por que o professor não publicou o artigo sobre sintetizar carbamida. Este é definitivamente um tópico muito discutível que poderia lhe render muitos créditos. Talvez ele ainda esteja esperando a resposta final de sua pesquisa. Rogério sorriu.
Felipe, que tal você desenvolver o artigo sobre a síntese de carbamida? Representando a mão da palidez, o papel pode provar nossa grande inspiração como necromantes. Depois de algumas melhorias nos ritos mágicos, agora Rogério também concordou que sintetizar ingredientes da vida era factível, mas ainda não conseguiu encontrar nenhuma prova definitiva. Felipe balançou a cabeça seriamente. Minha autoestima não me permite fazer isso, Sr. Rogério, e acredito que o senhor também não. Além disso, nem todos os feiticeiros da mão da palidez têm a mente tão aberta quanto você, senhor. Se eu realmente fizesse isso, estaria em apuros. Rogério sorriu. Entendo. Que coincidência que nos leva a encontrar o professor Douglas, escritório do diretor. Senhor Donald, o que posso fazer por você? Perguntou Luciene. Você está se dando bem com K? Donald não chegou ao ponto imediatamente. Também é bastante problemático para mim compartilhar o mesmo nome com o famoso arcanista do mais alto conselho. Havia outro Donald, do mais alto conselho, que era um feiticeiro elemental do nono círculo e vencedor do prêmio Almcrown por encontrar um novo elemento usando análise espectral. Ele também foi um dos 2 presidentes da vontade do elemento. Depois de uma conversa um pouco casual, Donald parecia mais sério. Lucien, alguns professores reclamaram em conjunto que você violou as regras da escola, já que está dizendo aos alunos que não há problema em não ouvir um professor. Após a verificação, a reclamação foi comprovada, então preciso puni-lo suspendendo seu curso por 1 mês. Espero que você possa aprender com isso. Capítulo 200. Sentindo-se inseguro. Diante da punição inesperada, Lucien ficou bastante infeliz e frustrado, pois achava que estava mantendo um perfil bastante discreto e tentando evitar possíveis conflitos com outros professores que não gostavam dele. Ainda assim, agora ele estava em apuros. No entanto, Lucien nunca desistiu facilmente. Senhor, tenho recebido alguns comentários positivos de meus alunos tanto do Thornrey quanto do Bloodbeard, e isso prova que minha maneira de ensinar é eficiente. Como você pode ver, as notas dos meus alunos também melhoraram. Eu sei, respondeu Donald diretamente, e sua resposta surpreendeu Lucien. Mas você ainda quebrou as regras, Lucien. Donald continuou e mudou de tom. Em Douglas, os professores devem ser autoridades e devem sempre ser respeitados. Dizer aos alunos que eles não precisam ouvir violou gravemente nossa tradição. Independentemente da eficácia do seu método de ensino, a tradição da escola nunca pode ser quebrada. Espero que você possa perceber seu erro, Lucien. Lucien ficou sem palavras. Ele sabia que a melhoria do desempenho acadêmico de seus alunos não poderia ajudá-lo, pois o diretor valorizava as regras da escola mais do que qualquer outra coisa neste mundo, onde o senso de ordem e classe era altamente respeitado. Vendo que Lucien não respondeu, Donald sorriu para confortá-lo um pouco. Lucien, eu sei que os jovens estão sempre cheios de ideias, e entre essas ideias, algumas são boas e outras não. Diga, eu gosto da parte em que você aumentou a quantidade de exercícios e trabalhos de casa que os alunos devem fazer, e agora estamos promovendo essa parte em sua prática de ensino em todo o campus. Lucien esfregou um pouco a cabeça, mas ainda não disse nada. Ele sentiu que os alunos desta escola o odiariam com certeza. Sim? Rock deu um tapinha no ombro de Lucien para confortá-lo. O que aconteceu? Suspendendo minhas aulas por 1 mês. Salário cortado pela metade. Ainda pode usar os laboratórios, bibliotecas e comprar materiais de experimentos por preços mais baixos. Da próxima vez que eu violar as regras, estou despedido, disse Lucien sem expressão. Rock xingou um pouco em voz baixa. Devem ser aqueles bastardos do eletromagnetismo, você sabe, o cara chamado Beat, ele deve ser o líder. Eles também ensinam Thornrey e Bloodbeard, e os alunos preferem você muito mais do que eles. Entendo. Essa é a razão, então. Lucien finalmente entendeu de onde tudo isso veio. Na mente de Lucien, Beat parecia uma pessoa quieta, e ele nunca esperava algo assim dele. Beat tinha cabelos e olhos negros e era um homem de aparência comum. Ele era muito bom em eletromagnetismo, e atualmente, ele era um arcanista de nível 1, feiticeiro do segundo círculo. Descendo as escadas, Rock disse a Lucien meio brincando e meio sério. Lucien, embora você sempre dê aos alunos bastante lição de casa, você é o professor mais legal e popular na mente deles. No entanto, devo lembrá-lo que há algo nesta escola que não pode ser violado. Você pode ter suas ideias e também pode fazer o que quiser, mas nunca deve falar sobre isso. Agora eu entendo. Lucien assentiu, obrigado, Rock. Rock sorriu, na verdade, ordens e tradições são todas criadas por esses grandes homens. Se você fosse um grande arcanista, Lucien, aposto que ninguém o acusaria de quebrar as regras, mas falaria muito bem de você que é criativo e ousado, e todos devemos seguir sua prática.
Acho que você está certo, Rock. Lucien sorriu. Durante a hora do almoço, para confortar Lucien, Jerome, K, Veonia e alguns outros professores foram à casa de Lucien e almoçaram com ele. Depois do almoço, ouvindo as más notícias, Anik, Laia e Heidi também vieram visitar Lucien. Surpreendentemente, Sprint, Katrina, Grant e outra garota de cabelos verdes também estavam lá. A garota de cabelo verde escuro era estranha para Lucien, com cerca de 17 ou 18 anos. Estamos sempre do seu lado, Sr. Evans. Não tendo ideia do que era apropriado dizer naquele momento, depois de um tempo, Anik, Heidi e Laia finalmente chegaram a uma frase juntas. Sprint ainda não disse nada, mas estava balançando a cabeça levemente para mostrar seu apoio. Katrina e Grant também acenaram com os punhos e disseram: seu ensino é ótimo, Sr. Evans. E então Grant murmurou um pouco: poderia ser melhor sem dever de casa. Voltarei em breve. Obrigado a todos. Lucien não encorajou os alunos a lutarem contra a escola por ele, pois não queria que os alunos tivessem problemas. Depois de uma conversa um pouco casual, Heidi disse a Lucien: Sr. Evans, como estudantes vindos do outro lado do estreito, temos nos sentido bastante desafiados em magia básica e arcanos. Então, nos perguntamos se você estaria disposto a passar algum tempo nos ensinando este mês, Sr. Evans. Nós podemos pagar, acrescentou Laia apressadamente. Alguns de nossos produtos experimentais foram comprados pela escola e ganhamos algum dinheiro com isso. Aulas de arcano? Lucien ficou surpreso e achou isso um pouco estranho. No entanto, os aprendizes eram bastante sérios. K decidiu ajudar os alunos. Eles são rapazes e moças trabalhadores e corajosos, Lucien. Se você tiver tempo, talvez possa ajudá-los um pouco, e quando eu estiver livre, posso me juntar a você. Entendo. Então e todas as tardes de sábado? Depois de receber a ajuda de K, Lucien também queria ser legal com outras pessoas. E de jeito nenhum eu vou cobrar de vocês alunos. A tutoria é gratuita. Então, quem está dentro? Eu. Heidi rapidamente levantou a mão, seguida por Laia e Anik. O rosto de Katrina corou, mas ela estava sendo bastante decisiva. Estou dentro, Sr. Evans. O rosto de Sprint também ficou vermelho, incluindo suas orelhas. Eu, também. Como um dos principais alunos da classe, Grant sorriu e disse timidamente: Sr. Evans, acho que estou bem até agora. A estranha jovem estava olhando para Heidi, sinalizando para ele. Heidi assentiu apressadamente e disse a Lucien: Sr. Evans, esta é Shelly, nossa colega de quarto, de século. Ela não pode seguir a maioria dos nossos cursos e quer se juntar a nós também. Shelly? Lucien repetiu o nome um pouco, pois o nome soava muito familiar para ele, e a cor do cabelo da garota também era muito original. Se a garota fosse a mesma Shelly que Lucien encontrou no navio, então a relação entre o Visconde Uhrigg e o Congresso seria muito complicada. Parecia que Shelly entendia porque Lucien estava um pouco surpreso, então ela assentiu levemente. Sim, Shelly era uma garota quieta, então não falava muito. Outro exemplo de um cavaleiro se apaixonando por um feiticeiro, e embora fosse muito difícil, Lucien esperava sinceramente que eles não copiassem Natasha e Sylvia. Quando Lucien concordou que Shelly também poderia se juntar a eles, Rock voltou e disse a ele com entusiasmo: Lucien, seu artigo foi citado pelo Sr. Brastar. Fernando Brastar, o grande arcanista. O primeiro artigo sobre magia. Embora a expressão de Rock estivesse bastante confusa, todos os professores na sala se levantaram com grande surpresa, incluindo Grant, que entendia a importância do Magic e o quão influente Fernando era. Até Lucien ficou muito surpreso, pois seu artigo foi publicado apenas alguns dias atrás. Rock entregou o diário para Lucien. Dê uma olhada você mesmo. A primeira coisa que veio aos olhos de Lucien foi o título, Discussão sobre a aplicação da onda eletromagnética, seguido do nome do autor e sua graduação, Fernando Brastar, grande arcanista, classe lendária. Nível 3, Senhor da Tempestade. O início do artigo não obedeceu ao formato padrão. Meu aluno Thompson é membro do Comitê de Assuntos e encontrou um artigo interessante durante seu trabalho de revisão, que conduziu uma série de experimentos simples para estudar como os morcegos usam ondas sonoras de alta frequência para sentir coisas na escuridão. Quando li o artigo, fiquei inspirado, por isso desenvolvi este artigo investigando algumas possíveis aplicações das ondas eletromagnéticas de uma perspectiva mais ampla e as diferenças de aplicação entre ondas eletromagnéticas de alta e baixa frequência. Além disso, se a onda sonora pode transportar informações, o que acontece com a onda eletromagnética? Lucien ficou muito impressionado com a grande imaginação do grande arcanista.
O grande arcanista ficou à frente de Lucien na investigação do campo de aplicação, e Lucien estava prestes a usar isso para ganhar mais créditos mais tarde. Lucien já podia ver o futuro próspero da aplicação da onda eletromagnética. Depois de se sentir impressionado, Lucien de repente se sentiu inseguro por ser mencionado diretamente por um grande arcanista em seu jornal. Sem dúvida, muita atenção desnecessária viria para ele.